Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11. É um texto muito conhecido pela igreja, pelos irmãos. É a parábola do filho pródigo. Amém? Diz assim o texto: Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e achando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Este lhe respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há quantos anos te sirvo e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Amém? Esse texto ele é muito conhecido dos irmãos, das igrejas, porque fala sobre o filho pródigo. A palavra pródigo, ela quer dizer esbanjador, extravagante. A palavra pródigo, ela significa isso: aquele que esbanja, aquele que desperdiça. E nada mais justo, porque o que esse rapaz fez foi pegar todo o dinheiro que lhe cabia
como herança e desperdiçou tudo. Mas aqui o texto ele também nos traz uma outra reflexão em cima desse texto. Esse texto ele nos mostra um homem que tinha os seus filhos. E aí esse homem, nós podemos representá-lo ele como Deus, o nosso Deus, que tem os seus filhos. E se nós voltarmos lá em Gênesis, Deus ele criou 2 filhos primeiro, Adão e Eva. E esses 2 filhos estavam na presença de Deus, como esses filhos estavam na presença do seu pai. E aí o pecado que entrou no coração desse jovem também entrou lá no coração de Adão e Eva. E esse jovem, da mesma maneira que se apartou do seu pai, Adão e Eva se apartou do nosso Deus. Também se afastou do nosso Deus. O que nos mostra aqui? Que o pecado nos afasta do Pai. Os nossos erros, as nossas transgressões nos afasta de Deus. E Jesus está representando esse homem aqui como Deus. E Deus, quando Ele recebe o seu filho de volta, Ele se alegra. E há festa no céu. E essa festa que é representada aqui é a festa de quando um pecador se rende diante de Deus. Eu fico imaginando comigo, lá na minha casa, como deve ser uma festa no céu. Porque as nossas festas normais, não conseguimos nem imaginar como é a festa no céu. Ontem eu estive numa festa. Eu não queria ir. A minha família, minha esposa não queria ir. A Júlia queria ir, muito, né? Mas eu e a minha esposa sabíamos das coisas que seriam servidas, as bebidas. E nós já se ausentamos dessas festas por alguns anos. Mas ontem eu precisava conversar com meu pai e nós fomos para essa festa. Quando eu cheguei até me assustei. O meu cunhado me abraçou e começou a chorar muito, porque há muito tempo eu não ia para essas festas. E ali eu fui com uma intenção de conversar um assunto determinado com o meu pai. Mas Deus deu uma oportunidade maravilhosa. E o meu pai me pediu perdão de diversas coisas que ele havia feito comigo. Ali nós choramos. Eu chorei por diversas vezes ontem. A hora que meu cunhado me abraçou e começou a chorar lá, eu também chorei. Aí depois veio a minha irmã, e depois veio o meu pai, e o meu irmão também. Mas eu recebi um presente de Deus ontem. Porque eu nem lembrava mais daquela situação que havia acontecido. Eu trabalhava com eventos, e eu havia levado o meu pai e o meu irmão para trabalhar comigo. Só que, como era eu que prestava serviço direto para a empresa me pagava um determinado valor. E os outros que eu levava, os ajudantes, eles recebiam um valor inferior ao meu. E o meu irmão, sabendo disso, ele contou para o meu pai que eu ganhava mais do que os dois. E os dois, como haviam bebido, o meu pai veio de burro para cima de mim. E ele me deu um tapa na cara. E aí eu conversei com o dono da empresa e eu vim embora naquele período. Naquele mesmo dia, eu vim embora. Mas eu nem lembrava mais dessa situação. E o meu pai falou que esses dias ele estava sentado lá no sofá e ele lembrou desse episódio e ele começou a chorar muito, porque apesar dos 3 filhos, ele fala que o que mais dá orgulho a ele sou eu.
E aquilo mexeu muito comigo, de ver o meu pai arrependido pelos atos dele, né? Mas graças a Deus, houve uma conciliação de uma coisa que eu já havia até esquecido. Então, quando nós nos arrependemos, nós nos aproximamos. Há uma aproximação, isso secularmente, eu estou falando na vida entre pai e filho, carnalmente, sanguíneo. Agora imagine quando há um arrependimento espiritual da nossa parte para com Deus, esse arrependimento de reconhecimento dos nossos pecados. Imagina o quanto o Senhor não se aproxima de nós. Lá em Mateus, no capítulo 7, o Senhor fala: se vós que sois maus, quereis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Te dará uma pedra a quem pedir pão? O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é completo. E aqui eu separei alguns textos para ler também. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, vai falar sobre quando Deus formou o homem. Diz assim o texto: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus o jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pisson. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro é o Tigre, e este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Aí Deus forma o segundo filho, um homem e uma mulher, e que caem no pecado. E através desse pecado original, toda a humanidade é afastada de Deus. Toda a humanidade se encontra na situação do filho pródigo, perdido, morto. Toda a humanidade se encontrava nessa mesma qualidade desse filho pródigo. Jesus, quando ele relata essa parábola, ele relata já mostrando isso. Mas uma coisa que evidencia esse texto também é que, além dele nós podermos conciliar com o texto de Gênesis, nós podemos conciliar também com o texto do Novo Testamento. Porque aqui
no texto fala que foi morto um bezerro para a festa. E a nossa reconciliação teve que ser morto um cordeiro. E esse cordeiro é Jesus Cristo que morreu por nós. Então nós podemos também analisar dessa forma: que Cristo morreu em favor dos nossos pecados, em favor de nós, para nos perdoar, para nos livrar desses pecados. Lá em João 1:29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse o Jesus que nós servimos, é esse o Cristo que nós servimos, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o mundo que retrata aqui não é esse mundo por inteiro, não é. São os escolhidos, são os eleitos. É esse mundo que Deus se ama, que retrata aqui, que João fala. São os separados. Quantos hoje não se encontram em festas? Quantos hoje não se encontram em diversos lugares? Quantos não tiveram a oportunidade de ir para a igreja, mas não quiseram, se propuseram a estar em outros lugares? Mas ainda há aqueles que têm o desejo de estar na casa de Deus. Ainda há aqueles que têm o desejo de se reencontrar com o Senhor. O trabalho de artesanato que as irmãs estão trabalhando aqui na nossa igreja é um trabalho voltado para evangelismo. É utilizado o bordado, é utilizado a pintura, o crochê, mas o verdadeiro intuito nosso é propagar o evangelho, anunciar as boas novas. É esse o nosso verdadeiro intuito. De ocupar o espaço aqui com aquelas mulheres, para que elas possam ter a oportunidade de ouvir o verdadeiro evangelho, de ouvir as boas novas, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aqui, quando então o perdido regressa ao seu pai, o pai se alegra, o pai festeja, e todas as vezes que um perdido se reencontra com Deus, também há festa no céu. Por isso que esse texto, ele fala muito ao meu coração. Nós temos oportunidade, todos os dias, de agradecer a Deus, porque nós já ingressamos, porque nós já estamos na presença de Deus, porque por minha e por sua vida já houve festa no céu. Mas ainda há muitos a regressar ainda aos caminhos do Senhor. E o Senhor, Ele quer te usar como instrumento a trazer esses. Porque nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós cremos na eleição, nós reconhecemos a eleição que há nos servos de Deus, mas nós não sabemos quem são os eleitos. E há o texto que nos envia a anunciar esse evangelho. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho. Então nós somos esse instrumento a anunciar esse evangelho. No domingo passado pela manhã nós estávamos conversando e nós estávamos falando sobre como é o trabalho efetivo de evangelismo. E nós tivemos a oportunidade de
expressar algumas ideias. Nós tivemos a oportunidade também de ver novas ideias. Porque o Marcos, ele falou uma coisa que marcou muito para mim, naquilo que nós estávamos conversando. O presbítero Levi, ele fez uma pergunta, se a motivação estava certa, não sei se o senhor se lembra. E o Marcos falou, em outras denominações, está cheio de motivação errada, e as igrejas estão lotadas. A motivação, nós sabemos que tem que ser Cristo Jesus. Nós sabemos que é isso. Essa é a verdadeira motivação. Nós estamos aqui por Cristo Jesus. Mas muitos pisaram dentro de uma igreja com outro tipo de motivação. A primeira vez que pisou numa igreja, às vezes foi porque foi convidado a ver um sobrinho a louvar, porque foi convidado a ver uma peça de teatro da cantata de Natal. Eu conheço 2 mulheres que se converteram vendo a cantata de Natal. A motivação dela não foi vir ver, conhecer a Cristo. A motivação dela era ver a cantata de Natal, porque ela foi convidada para isso. Só que lá chegando, as boas novas foi anunciada lá naquele culto. E ela recebeu aquela mensagem. E aí ela reconheceu a verdadeira motivação. Ela teve a oportunidade de conhecer a verdadeira motivação. E o presbítero Levi está correto na pergunta. E o Marcos também estava correto na afirmação. Muitas igrejas estão lotadas pela motivação errada. Mas nós temos a motivação certa. Nós conhecemos a verdadeira motivação. Por isso nós temos que trabalhar para encher essa igreja. Por isso nós temos que trabalhar para anunciar o Evangelho. Nós temos que ter essa motivação. Nós temos que nos esforçar, nos ajuntar mais para trabalhar por essa igreja. Essa igreja, ela ficou muitos anos no espaço do presbítero. E quando ela saiu de lá, ela saiu com o propósito de trabalhar aqui nesse bairro. Por isso nós temos que trabalhar nesse bairro. Para que esses perdidos aí, essas pessoas que estão mortas e perdidas, como o filho pródigo está nessa situação, possa se voltar e se achegar a Deus, através das nossas vidas, através de mim e de vocês. Nós temos muito que fazer por esse bairro. Eu, a Diana, nós temos andado muito aqui nesse bairro. Nós temos visto muitas coisas. Nós temos falado com muitas pessoas. E essas pessoas, elas se encontram perdidas. Muitas pessoas. Eu tive uma oportunidade, domingo passado, eu peguei uma jovem, ela tem 3 filhos, ela já entrou no carro chorando, irmãos, chorando. E aí ela falou, eu corro o risco de ser preso, porque na minha casa está empilhada drogas, meu marido trafica. E aí eu fico analisando, hoje aonde eu estou, aonde Deus me colocou aqui, na casa de Deus, e eu vejo essas pessoas totalmente sem rumo na vida. A mãe dessa jovem chamou ela para ir morar com ela, só que a mãe dessa jovem mora em um cômodo só, e ela já cuida dos 2 filhos dessa jovem, e agora está indo mais 2 pessoas para lá, o bebê e ela.
E aí eu falei de Jesus para ela, eu tive a oportunidade de falar de Cristo. E me ofereci a levá-la na igreja de Atibaia. Porque como a mãe dela mora lá em Atibaia, eu falei para ela, eu e minha esposa, nós passamos em Atibaia, te pegamos e te levamos numa igreja presbiteriana lá de Atibaia. E ela falou que ia fazer isso. Nós estamos aguardando o contato. É triste, irmãos, ver as pessoas no estado que se encontram. Ontem, lá naquela festa que nós tivemos, eu vi as pessoas no estado que estavam. E eu e a Diana, nós ficamos muito tristes, porque as pessoas estão totalmente perdidas. Totalmente perdidas. Eu via um jovem, ele andava de um lado para o outro, mas não chegava em lugar nenhum. Ele falava algumas coisas, mas ninguém nem entendia o que ele falava, de tão perdido que ele estava. Nós temos que nos alegrar porque nós somos achados. Nós temos que nos alegrar porque nós somos ressuscitados. Nós estamos vivos na presença de Deus. E isso é motivo de alegria profunda para nós. Porque Jesus, ele está voltando. E no dia que ele voltar, nós estaremos preparados. Nós estaremos preparados a recebê-lo, a receber o nosso Salvador, o nosso Cordeiro, que levou todo o pecado e nos perdoou. Então, que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar realmente preparados. Vou ler o último texto, que diz assim: e chegando a casa, convocavam os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que porventura as nove juntos, que não necessitam de arrependimento. Vou ler de novo. Lucas 15, do versículo 1 em diante. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Nesse capítulo 15 de Lucas, há 3 parábolas. Somente no livro de Lucas é dito a parábola do filho pródigo. Somente no Evangelho de Lucas. Mas essa parábola, ela nos ensina muitas coisas. Ela nos mostra muitas coisas. Essa analogia que eu fiz, referente ao Antigo Testamento e o Novo Testamento, é uma analogia que nós podemos fazer. Mas esse texto ainda fala, tem muito a nos dizer. Muitos pastores pregaram sobre esse texto, mas eu nunca vi uma pregação repetida. Cada dia nos ensina um detalhe a mais, e que possamos trazer mais pessoas, para que haja mais festa no céu.
para que mais pecadores se arrependam e para que haja mais festa no céu. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar a Deus. Essa semana, eu evangelizei um jovem e ele falou que há muito tinha o desejo de servir a Deus, mas ele ainda não havia tido oportunidade de ouvir a Deus. E lá no carro, eu conversando com ele, nós estávamos numa distância bem boa para andar. E aí deu para eu conversar bastante com ele. E aí ele me perguntou qual seria a igreja ideal para ele congregar. Aí eu falei, rapaz, que pergunta difícil você me fez. Não há igreja ideal. Há algumas igrejas boas, há algumas igrejas idôneas que pregam a palavra de Deus. E aí eu falei, me fala quais igrejas tem próximo à sua casa. Aí ele falou, perto de casa tem uma adventista, mais um pouco adiante tem uma outra igreja, mais um pouco adiante tem a Universal e depois tem a Batista. Aí eu falei, eu posso te indicar uma dentre essas. Aí ele, qual? Eu falei, vai na Batista. Vai na Batista, porque lá você vai ouvir a palavra genuína como ela é. Mas igreja perfeita aqui na terra não há. Só haverá uma quando Cristo voltar buscar a sua igreja. Quando Cristo voltar buscar a sua noiva, essa será a igreja perfeita. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o Teu santo nome, ó Pai, porque nós estamos felizes aqui, Senhor, de estarmos na Tua santa presença, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que já houve festa no céu pelas nossas vidas, ó Deus. Usa-nos, ó Pai, para pregar este Evangelho, ó Senhor Deus, para que mais alma possa se chegar a Ti, ó Deus, e para que haja muitas e muitas mais festas aí no céu, ó Pai. Nós gostaríamos muito de entender qual é essa festa. Gostaríamos, ó Pai, de ter a dimensão dessa festa, ó Deus. Mas somos tão limitados, somos de mentalidade pequena, não conseguimos mensurar, ó Deus, nem conseguimos achar a palavra, não conseguimos, Senhor. Mas uma coisa eu sei, que mesmo limitado eu sendo, mesmo pequeno e falho que sou, ó Pai, eu sei que Tu me amas. Eu sei que o Senhor nos ama, ó Pai, porque o Senhor deu o Seu Filho Jesus Cristo para morrer em favor de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que Tens feito, por tudo que irá fazer as nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, nos leva em paz aos nossos lares, ó Pai. Cuida de cada um que não esteve aqui, ó Senhor Deus. O Senhor sabe a dificuldade, o que não deu certo para eles estarem aqui hoje nessa noite. Abençoa, Pai, cuida dos enfermos, ó Pai. Cuida de todos nós, ó Deus, e todos os nossos familiares. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém.